Então vamos lá? Bom, vocês sabem que eu trouxe aqui algumas vezes para vocês, para dar uma aliviada no conteúdo mais de investimento, algumas histórias sobre fracassos, né? E cara, eu expliquei naquela data que eu adoro esse tipo de história para a gente entender onde o empresário errou, para a gente evitar errar. E hoje aqui, cara, a gente vai contar uma história de um fracasso de um dos maiores empreendedores do Brasil e de uma das maiores autoridades quando o assunto é empreendedorismo no país, Silvio Santos, que na verdade se chama Cênora Bravanel. Antes de mais nada, é importante a gente entender, cara, que o Silvio Santos não é só o apresentador da TV e nem o dono do SBT como ele é conhecido. A verdade é que o grupo Silvio Santos, que é o grupo que ele fundou, tem mais de 38 empresas e aproximadamente 20 mil funcionários hoje no Brasil. Quando a gente olha lá para 2013, o grupo Silvio Santos faturava na época algo em torno de 5,9 bilhões de dólares, tá? É difícil precisar porque o grupo Silvio Santos em si, ele sozinho, nunca foi uma empresa de capital aberto, né? Ele teve algumas participações em algumas empresas que eram sim de capital aberto, mas ele mesmo não. Atualmente se diz aí, algumas fontes que a gente não tem como verificar, não tem como precisar essa informação, mas que hoje em dia o faturamento é em torno de 2 bilhões de reais. O que mudou, né, de 2013 ali para 2020. Aí é que a gente vai entender, foi a falência do Banco Pan-Americano. Eu vou explicar por que o Banco Pan-Americano faliu, vou explicar o que aconteceu, mas antes de mais nada a gente vai dar uma levantada aqui no patrimônio, né, do Silvio Santos para a gente ter uma ideia do quão empreendedor é esse cara e do quão genial ele é na condução dos investimentos dele. Então, a primeira coisa que é o que a gente já conhece é o Sistema Brasileiro de Televisão, né, o SBT, a rede de televisão aí que possui 8 emissoras de TV próprias ali em São Paulo, Jaú, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Brasília, Porto Alegre e Belém. Além da sociedade da Rede Massa, né? Ela tem 40% da sociedade da Rede Massa ali, TV Sorocaba, 20%, SBT Interior, 40%, TV Alterosa Leste ali, administrada pela Rede Alterosa, e ainda possui mais de 94 emissoras afiliadas. Então a SBT é realmente o Sistema Brasileiro de Televisão, é um grupo de TV muito grande. Fora isso, eles ainda têm a SBT Filmes, né? Um estúdio cinematográfico criado em 2005 ali em Nova York, com parceria da Warner. Sim, cara. O primeiro filme de longa-metragem que eles fizeram, para você que não lembra, é o tal do Coisa de Mulher, né? Que foi integralmente rodado nos estúdios SBT Filmes. Eles já lançaram também Carrossel, o filme mais recente, Carrossel 2, depois lançaram Meus 15 Anos também. Então é um estúdio ali bem interessante. Joaquim, uma série desses filminhos do SBT foram produzidos ali. Ele também tem o SBT Music, né? A SBT também tem uma gravadora criada ali em agosto de 99 aqui, em parceria com a M&I, né? Uma empresa americana também, que tem como Carrossel, Chiquititas, Cúmplice de um Resgate, coletâneas de diversos talentos lá, né? Hoje em dia deve estar meio bichado porque música não é uma coisa que está dando tanto dinheiro para as gravadoras atualmente. Então também tem o SBT Vídeos, um serviço de streaming ali. Tem ainda o SBT Licensing lá, que é uma licenciadora das marcas do Grupo Silvio Santos. Detém as marcas ali como a Super Nani, Show do Milhão, para quem quiser espalhar para outros países, né? Alguma coisa nesse sentido ali. Tem a tal da loja virtual, a SBT Store, em parceria aí com a Submarino, Lojas Americanas, Hipercard, Mastercard, Visa Eletro, Ponto Frio. O SBT News, que é o site, o SBT Sports, que é o site esportivo ali, né? Um site de notícias e um site esportivo. Além disso, isso aqui foi só o grupo SBT, tá? Além disso, tem aí a Liderança Capitalização, uma empresa responsável pela emissão de títulos de capitalização, que a gente chama de Telecena, né? A Telecena é nada mais do que um título de capitalização, vocês sabem que é um péssimo investimento. A TV Alphaville também, uma empresa que oferece planos de TV para assinatura só ali na região de Alphaville. A galera que mora lá é bem assídua com essa TV, esse canal passa bastante, tem muita propaganda ali. A Alphaville é uma região ao lado de São Paulo ali, uma região bem nobre, né? E por lá ali, fica ali em Barueri, né? E por lá ali, essa rede de TV é bem famosa, inclusive quando a galera liga lá a TV, já sai nela e tem uma série de coisas ali. Ele é dono do hotel Jequitimar, já fiquei hospedado lá, mostrei pra vocês na época, né? Já fiquei hospedado lá 2 vezes, mais recentemente fiquei hospedado lá esse ano ainda. É um hotel legal, mas o check-in é péssimo, mas é ali na cidade de Guarujá, a gente teve um evento lá dentro. Ele é gerido pela rede Accor, né? Que é uma das maiores redes de hotéis do mundo. O Silvio Santos também tem esse negócio, inclusive por isso chama Jequitimar, que já diz respeito o quê? Aquela outra empresa que ele tem, a Jequiti Cosméticos, né? Além disso, ele tem a Cisan Empreendimentos Imobiliários, é a empresa que controla todos os imóveis onde ficam as empresas do Grupo Silvio Santos. Tem a Maricultura, Netuno e Frutivita, uma exportadora de lagostas, camarões e uvas. Sim, Silvio Santos é um grande exportador de lagostas aí. Tem a Simba Content, em parceria com a Rede TV e também com a Record, né? Que é uma empresa de
de programadora de televisão por assinatura. Na época ela foi criada, acredito, para concorrer com a NET ali, na época que podia ainda ser feito isso. Além dessas empresas, ele tem ainda o GSS, que é uma empresa que tem participações em algumas empresas de mídia menores ali, jornaizinhos, e empresas de transporte. E na verdade, essas nem são todas as empresas que o conglomerado do Silvio Santos já teve, mas acho que aqui dá para você ter uma ideia do tamanho desse conglomerado. Agora que você já entendeu que o Silvio Santos é um empreendedor fudido, né? Eu não quero aqui jamais colocar o Silvio Santos como o cara que fracassou e tal, porque não é verdade. Eu quero mostrar ele como o cara que deu a volta por cima aqui em uma das fases mais difíceis da vida do cara. Então, se até mesmo o Silvio Santos errou, né? Imagina você que está começando a empreender agora, às vezes você vai na sua primeira empresa, você tenta fazer alguma coisa e desiste. É isso que eu quis mostrar para vocês aqui, porque essas histórias, quando eu fui estudando fracasso, tanto de grandes empresários quanto o fracasso de grandes empresários que não se recuperaram mais, que não é o caso do Silvio Santos, eu comecei a ter muito mais maturidade na hora de empreender. Hoje em dia eu fundo uma empresa, eu não quero necessariamente que aquilo saia fantasticamente bem, né? Eu espero pelo melhor, mas sabendo que aquilo pode não acontecer. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Se liga no que aconteceu, né? Então existia um banco que chamava Banco Pan-Americano. Essa é uma história recente, não é uma história tão antiga assim. A gente está falando aqui de 2016, 2017, né? Então o Banco Pan-Americano ali, ele já era um banco antes disso, estou falando da data onde a gente tem um problema. E o que estava acontecendo? O Banco Pan-Americano, ele era um banco que tinha como sócios a Caixa e o Grupo Silvio Santos. Então o Silvio Santos era o controlador, né? O Grupo Silvio Santos, não o Silvio Santos, a gente tem que separar as duas coisas aqui, era o controlador daquele banco. Significa que ele nomeou a diretoria, ele escolheu as pessoas que iam cuidar, a presidência e tudo mais. E ali, esse banco começou a fazer uma série de coisas que, na verdade, são crimes ali, que não poderia ser feito, né? É claro que o Silvio Santos não era envolvido diretamente na operação desse banco, mas como empreendedor, ele era sim o responsável por aquilo ali, porque ele que definiu quem seria a equipe, ele que criou o banco, ele é o fundador do Banco Pan-Americano, né? Então, assim, como é que aconteceu a fraude do Banco Pan-Americano e como é que o Silvio Santos quase quebrou, cara? Porque realmente foi um episódio bem difícil da vida dele. Então, aqui, o que o Banco Pan-Americano fazia? Para tentar te explicar um pouco, é difícil, então presta bastante atenção, senão você não vai entender. Então, é uma coisa chamada venda de carteira. Então, imagina o seguinte, o banco ali, ele faz empréstimos diariamente, imagina que ele tem 1.000 financiamentos a 10 mil reais ali. Ele empacotava, né, esses financiamentos dele ali e passava essa carteira para outro grande banco. Então, ele falava, eu tenho 2 milhões aqui em financiamento, fica aí para você, né, você compra aqui de mim essa carteira. Então, na hora de dar baixa ali, né, eu tinha uma carteira de financiamentos aqui de 2 milhões, eu vendi para outro banco. O que ele deveria fazer? Dar baixa nos 2 milhões. Esses 2 milhões não estão mais aqui em financiamentos. Só que na hora de dar baixa nesse estoque de crédito ali, que compõe a estrutura do patrimônio do banco, né, ou seja, eu tenho 2 milhões emprestados aqui, aquilo compõe a estrutura do patrimônio do banco. Ele simplesmente não dava baixa do valor. Então, ele vendia a carteira e mantinha aquele valor ali em carteira. Ele ficava com o patrimônio inflado. Então, você tinha a sensação que o banco era muito maior do que ele era. É como se, só para entender aqui, na sua economia doméstica, né? É como se você pegasse esse celular aqui, ele tá no meu patrimônio, né? Então, esse celular aqui, ele vale, sei lá, 5 mil reais. Aí eu vendo ele para fulano e ali nos meus bens ali, por exemplo, que eu tenho na sociedade aqui da empresa, vamos supor que esse celular fosse da empresa, eu mantenho que a gente tem um celular de 5 mil ali em caixa. Só que fazer isso com carteira de crédito é muito perigoso. Por quê? Porque os limites de quanto dinheiro o banco pode emprestar, os limites de tudo que um banco pode fazer ali com o dinheiro dele, dependem exatamente do governo, né? O Banco Central ali tem um controle de quanto dinheiro ele tem em patrimônio. Se ele não dá baixa naquilo, ele opera a receita de venda, então ele vendeu, fica com patrimônio inflado, falsamente, né? Ele pode continuar usando, então ele pode continuar usando, esses 2 milhões ali para dar garantia, pegar mais empréstimos e pegar mais dinheiro no mercado. Então, com isso, o que acontecia? O banco começou a ter uma carteira de crédito crescente, o banco era pungente, né? Os diretores ali recebendo aquela bala, roubando ali praticamente o banco, né? Recebendo diversos bônus salariais que eles estavam atingindo todas as metas. Então, o banco tinha um patrimônio todo irreal. Por exemplo, ele tinha 900 milhões de reais negativos ali, na verdade, ele tinha patrimônio negativo e contabilizava ali como 1,6 bilhão o patrimônio do banco verdadeiro. Então foi uma fraude de 2,5 bilhões de reais. Você imagina que loucura, né? E aí tá tudo bem ali, esses caras estavam fazendo a fraude ali, estavam fazendo a baguncinha. O Silvio Santos, não deve ser um grande administrador de banco, né? Nunca deve ter sabido disso. Não observava esses números, não prestou atenção. Então um dia o Banco Central tá ali cruzando as coisas e fala assim, mas esse empréstimo aqui tá em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele foi vendido para esse lugar e continua constando na carteira aqui do Banco Pan-Americano, né? Ligaram pros controladores lá,
provavelmente, falou assim, e aí galera, o que está acontecendo? Então ali na época o Banco Central desconfiou que tinha alguma operação errada, começou a investigação, o Ministério Público bloqueou ali esses novos empréstimos do banco e começaram a investigar, inclusive, o Silvio Santos, cara. E eles descobriram simplesmente que ele não tinha nada a ver com isso de verdade, ele não tinha a menor ideia. Então ele estava ali acreditando, né, naqueles administradores daquele banco. Cara, quando ele fica sabendo, aparece a cara dele, você sabe como é que os jornais gostam, aparece a cara deles, lá o que do Banco Pan, começaram a tentar ferrar com a imagem do Silvio Santos mesmo no Brasil, tipo porrada, assim, atrás de porrada, e ele simplesmente, olha o que o cara fez, cara. Aqui é que é bom a gente conhecer realmente o caráter, a índole das pessoas, né? O Silvio Santos naquele momento de crise ali, cara, ele podia ter dado uma miguelada, podia ter aberto alguma coisa para não ser responsável por aquilo, podia ter aberto um monte de coisa, simplesmente ele não tinha nada a ver com aquilo, ele pegou, né, o FGC na época é o Fundo Garantidor de Crédito, ele cobra algumas garantias, ele tem ali uma série de coisas, ele decidiu ajudar o Silvio Santos porque ele colocou todo o patrimônio dele à disposição, cara, colocou o SBT, colocou a Jequiti, colocou tudo para cumprir aquele rombo. Então, tipo assim, ele não fugiu da raia, ele falou, não, vamos pagar, a gente não vai deixar isso aí. O cara quis manter o nome dele, né? Isso eu respeito muito a história dele. Para quem, cara, você segurar uma falência de um banco com seu patrimônio, né, com seu patrimônio ali das suas empresas, ali naquele momento, né, naquele momento ali que ele estava fazendo isso, ele podia ter inclusive falido. Na época, muitas pessoas queriam comprar o SBT, começaram a fazer propostas porque sabia que o cara estava vulnerável. Então, naquele momento ali, ele foi e deu a cara e falou, ó, tô aceitando aqui, tarará, fez uma negociação com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre esse tipo de rombo, né? Ele fez uma negociação para pagar aquilo ali em 10 anos, sem juros, conseguiu uma série de negociações ali, os bandidos estavam incrustados ali dentro do banco dele, é óbvio, ele teve que tirar todo aquele conselho, começou a fazer a gestão ali e conseguiu arrumar mais ou menos a casa, assim, as dívidas negociadas, a coisa organizada relativamente, a marca do banco estava completamente ferrada, por isso que hoje em dia esse banco é o Banco Pan, exato. Então a marca do banco estava toda ferrada ali, né, por conta dessa série de fatores ali, mudaram a marca, refizeram um branding na época, e detalhe, tudo isso o banco tinha acionistas, esse banco estava na bolsa de valores, imagina se você fosse investidor do banco na época, né. Então quando negociou, organizou tudo ali com o FGC, o BTG Pactual, agora concorrente da XP, né, na época ainda só banco de investimento ali, ele estava pensando em montar um banco para as classes C e D, um banco um pouco mais popular, e fazer o banco digital, que hoje o Banco Pan é. Na época ali, então, o Banco Pan foi vendido, né, a controle do Grupo Silvio Santos foi vendido para o BTG Pactual por 450 milhões de reais, né? Parece uma grana absurda ali, mas na verdade o Silvio Santos não ficou com absolutamente nada desse dinheiro, né? Ele simplesmente quis se livrar do banco mesmo para manter o SBT, manter as outras empresas dele. Na época ele comentou, né, quando as pessoas quiseram realmente tripudiar em cima dele, ele saiu felizaço de dentro da reunião com o BTG Pactual. É uma imagem que eu tentei procurar para vocês, eu me lembro de ter visto lá na televisão, mas eu não consegui encontrar aqui. Na época ele sai do BTG Pactual e vem aqueles abutres, né, a galera querendo fazer o cara sangrar, daí ele fala simplesmente, olha, empreender para mim é uma coisa, uma espécie de diversão, uma coisa emocionante, então isso aqui não me afeta em absolutamente nada, o SBT não está mais à venda, a Jequiti não está mais à venda, né, para tristeza aí de quem queria ver a derrocada do cara, ele consegue dar a volta por cima. Em 2017, a Polícia Federal declara uma operação ali, né, que foi essa, na hora que começou essa história toda, dessa investigação eles descobriram, né, que realmente o Silvio Santos, cara, em todas as investigações ele foi considerado 100% honesto, tá? E nenhuma das investigações não tinha nada a ver com isso, encontraram agentes públicos responsáveis pelas assinaturas, né? Contra empresas ali diversas que estavam dando legitimidade para esse negócio, os empresários que conheciam a situação real da empresa. E na época eles puniram as seguintes pessoas, que a gente não pode deixar aqui de mencionar, né? Então eles puniram o Luiz Sandoval, que era o ex-presidente do Conselho de Administração do banco, 6 anos e 6 meses de cadeia, Rafael Paladino, ex-diretor superintendente, a 8 anos e 6 meses de inclusão, regime inicial fechado, Wilson Aro, ex-presidente financeiro também, há 12 anos e 6 meses de reclusão, Marco Antônio Pereira da Silva, ex-chefe da contabilidade, 2 anos de reclusão em regime aberto, Cláudio Baracate Saúda, ex-gerente da controladoria, 5 anos de reclusão, Alberto Savioli, ex-diretor de crédito, 6 anos e 6 meses de prisão em regime inicial semiaberto, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, ex-diretor jurídico também, com 2 anos de prisão. Resumindo, a justiça condenou 7 ex-executivos do Banco Pan-Americano. E você deve estar se perguntando agora, quando eu disse que a empresa tinha investidores, Raul, cara, imagina a cabeça de quem era acionista de um banco desse. O que aconteceu com esses acionistas? Os caras se fuderam, perderam muita grana? Bom, se a gente voltar lá para a época da história, né, a gente vai ali para 2016, lembrando que o banco lá em 2019 já era um banco problemático, a Caixa compra, aquela situação, depois ele volta, então ali na época as ações custavam R$ 1,52, depois que o BTG Pactual comprou, ele se torna ali esse grande banco digital e tudo mais, hoje as ações estão R$ 17,17, então significa que o banco subiu nesse período,
período, né? 1.231%. Então foi assim, realmente, ele ficou manchado durante muito tempo, ele ficou numa situação muito desagradável ali, mas quem manteve ali, o cara que fez o buy and hold, né, no banco e decidiu não vender, ele se saiu bem. O BTG Pactual conseguiu colocar o banco de volta no eixo. Lembrando que pode não ser uma boa ação para você investir, é uma ação que só tem ações preferenciais, né, não está no novo mercado nem nada, pouca ação no free float, nenhuma ação de controlador no free float, só ação tipo 4 aí, só ação PN, então às vezes não é aquela empresa maravilhosa. Eu queria contar aqui para vocês a história do dia em que o Silvio Santos fundou ali um banco e quebrou um banco também. Então foi isso que aconteceu aí com a história, né, do Silvio Santos. Isso não impede você de continuar admirando ele como um grande gênio. Eu, na meu ponto de vista, eu admiro mais ainda depois de ter visto a forma como ele conduziu isso aqui, mas também te dá a noção de que se até o Silvio Santos, né, um bilionário, um cara interessantíssimo, um dos maiores empreendedores, referência no Brasil de empreendedorismo, quebrou, você também tem direito de quebrar às vezes, tem direito de falhar num negócio que você tentou, tem direito de falhar em alguma coisa, né? Se você quiser aprender a investir na Bolsa de Valores, aqui não estamos falando de empreender, se você quiser aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar por você, no dia 21 de outubro a gente tem a nova turma da UVP, a minha escola, né, de formação de investidores. Sou eu mesmo que dou as aulas, né? Lógico, tem mais gente ali que ajuda e tal, mas eu mesmo que dou as aulas para você. Se quiser aprender a investir aqui comigo, ó, se inscreve aqui, auvp.com.br, tô te aguardando lá, tá bom? Então um beijão e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Não é aquele tipo de vídeo que vocês gostam, às vezes mais, e tarará, né? De bolsa, investimento, mas eu acho muito importante a gente estudar esse tipo de história, né? Então, é isso.